A Fera do Pântano, ou como eu batizei o filme, batizei não, vai, todo mundo vai conhecer esse filme por isso. O filme do hipopótamo assassino. E cara, por mais que essa ideia seja, assim, esse filme aí não tá em nenhum streaming, tá bom? Já tô avisando antes. Mas ele é a cara do Prime Video. Então eu acho que um dia ele vai entrar lá. E cara, esse filme aqui eu acho que muita gente vai ver ele porque, porra, é um hipopótamo assassino, cara. A ideia é muito foda, cara. A ideia é muito foda. Pena que o filme é ruim. Falo isso com dor no coração, porque, olha, eu tava com uma expectativa muito boa. E, cara, isso daqui gerou um hiperfoco em saber mais sobre hipopótamo, que vou deixar pra falar isso no final do vídeo. Mas vamos lá pra sinopse do filme, então. Um passeio turístico pelos pântanos da Louisiana se transforma em um pesadelo quando um grupo de visitantes entra no território de um hipopótamo extremamente agressivo. Presos em uma região isolada, sem meios de fuga e cercados por água e vegetação densa, eles precisam lutar pela sobrevivência contra um dos animais mais perigosos do planeta. É aquela sinopse de todo filme que tem um bicho grande tem, sabe? Então é um negócio meio que padrão. Mas, eu devo dizer que assim, a situação que eles se encontram ali me lembrou muito o filme Águas Rasas, que a menina fica presa em cima de uma pedra, sabe? Que é um filme de tubarão. Eu falei sobre esse filme aqui no canal, tem vídeo aí, tá? Só você procurar. Se eu lembrar, eu deixo na descrição pra quem tá vendo no YouTube. E as pessoas presas ali, eu acho uma ideia bem interessante. O foda é que demora pra ter um ataque de fato do hipopótamo, sabe? Demora pra você ver. Apesar de que, assim, os primeiros 40 minutos de filme, que curiosamente é onde não aparece o hipopótamo, eu achei muito bom. Eu achei bem interessante eles contando sobre o animal, que ele é um animal perigoso de fato, tudo mais. É muito foda mesmo. A partir do momento que começa a ter o ataque, que os personagens começam a morrer, eu achei que o filme começa a ficar meio sem graça. Vai, os dois, três primeiros personagens que vão de arrasta, o filme tá interessante ainda. Mas depois disso, o filme começa a ficar muito devagar, sabe? E apesar do hipopótamo ser um animatrônico muito foda, tem cenas de CGI dele que são meio tosquinhas, sabe? Apesar de que o filme ele deixa, quando é CGI, o filme fica meio escuro. Então você não consegue ver direito, mas ainda assim dá pra ver, sabe? Quem tem o olho treinado consegue ver bem. E essas cenas de CGI, obviamente, não são boas. E, cara, o final do filme. Putz, é que eu não vou lembrar agora. Vocês sabem que eu gravo um vídeo sem roteiro, né? Então eu não consegui me preparar pra lembrar disso antes. Mas o final, que eles estão num lugar que parece um depósito e tem a luta final contra o hipopótamo. Cara, eu tenho certeza que eu já vi uns 3 filmes que são assim. Que eu lembro de cabeça. Tem o filme da Anaconda. E tem um filme de crocodilo que eu assisti esse ano que eu não fiz vídeo porque eu achei o filme muito chato. Que eu não vou lembrar, mas eu vou colocar na edição aí pra vocês verem. Que é um filme de crocodilo que saiu esse ano, que é muito ruim. E que tem uma. A cena final se passa num ambiente até bem parecido até com esse. E isso me decepcionou um pouco. Me decepcionou bastante, sabe? E mais, acho que o pior de tudo é que assim. Você pensa, é um hipopótamo, que é gigante o bicho, porra, bicho grande mesmo. Ele vai trucidar as pessoas, né? Que é o que eu até babei. Que é o que, né? Acho que a maioria vai querer ver. Não. Todas as mortes são off-camera. E o que isso quer dizer? Você não vê as mortes. A pessoa tá lá na água, ela é puxada, e é isso. E eu acho que isso daí é o pior de tudo. Acho que isso é o pior de tudo, porque no final do filme você pensa o quê? O que esse filme me entregou? Nada. Ele tem uma proposta muito foda, que é um hipopótamo assassino. Cara, é muito foda isso. Mas. Entende? Eu tava conversando com a personal da academia hoje e eu falei pra ela assim: acho que o que resume esse filme é broxante. E de fato, esse é o melhor termo pra esse filme, cara. Você acha que vai ter alguma coisa muito foda, bem interessante e não tem, né? E assim, eu nem é que eu tô dando spoilers, nem nada do tipo. É que eu acho que se você for com a expectativa baixa, você talvez goste mais do filme.
Porque quando eu vi o trailer desse filme aqui há uns 3 meses atrás, eu acho, cara, eu fiquei assim, louco por esse filme. E quando eu vi que ele tava disponível lá no, né, pra comprar, eu falei assim, mano, eu preciso ver esse filme agora, entendeu? Tanto é que assim, eu cancelei todos os outros filmes que eu tinha que ver, era pra eu ter assistido Backrooms. Eu cancelei e foi, vou assistir o Fera do Pântano e foda-se, entendeu? E, cara, foi uma baita de uma decepção, entendeu? Mas assim, vamos lá. Voltando para um resumo do filme, sem spoilers, tá? Por mais que eu já tenha falado algumas coisas, é... o filme ele aposta numa proposta bem simples, que é bem pouco explorada no cinema, que no caso é transformar o hipopótamo em um dos animais que mais matam pessoas no mundo, na grande ameaça do filme, de fato, assim como foi feito com o tubarão, anaconda e enfim. Em vez de recorrer a monstros gigantes ou criaturas mutantes, o filme trabalha com um perigo real. E eu acho que isso é uma coisa que é interessante, que representa o comportamento territorial desse bicho. Ele, o hipopótamo, ele é um animal extremamente territorial. Se você invade ele, cara, ele vai te atacar. E o filme até fala isso, mas eles são herbívoros. Ou seja, eles não gostam de carne. Então, ele mata, não pelo prazer também, que daí eu acho que já é exagero, mas eles matam, assim, sem cerimônia, entendeu? Não estão nem aí pra defender o território. E assim, as fêmeas, quando elas têm os filhotes, elas são ainda piores. Ainda mais territorialistas. Então, é um perigo que é real, sabe? Na África, tipo, continente africano, tô dizendo, tem muitos casos. Eu tava vendo uma estatística de que é o animal que mais tem incidente de morte, entendeu? Em um ano, superando o leão e o crocodilo. O que eu acho que, assim, que é bizarro, entendeu? E, assim, esse bicho aqui, ele não tem predador natural e ele chega a peitar os crocodilos. Então, eu acho que é uma coisa bem chocante, sabe? Você conhecendo isso e você ir vendo o filme, eu acho que tem um peso diferente, sabe? Eu acho que talvez deixe o filme mais interessante, né? A história acompanha um grupo de turistas, que nem eu falei, que eles vão fazer um passeio no barco, mas é a ideia mais genérica possível, né? E que tem um acidente lá, que no caso o hipopótamo ele vira barco. E cara, na hora que eu vi o hipopótamo virando barco, eu falei assim: pô, cara, será que um hipopótamo ele faria isso de verdade mesmo? Fui procurar vídeo real. Mano, eu fiquei assustado, cara. Eu fiquei assustado. Porque o hipopótamo ele realmente vira barco. E assim, o barco aqui do filme é um barquinho velho, pequenininho, assim. Mas os barcos reais que eu vi, mano, cara, são os barcos grandes até, vai, maior do que o hipopótamo. Mas o bicho é, assim, é cabuloso, cara. O bicho é cabuloso mesmo. E acaba que um personagem acaba se machucando, e como o barco foi virado, eles acabam ficando presos no local. E o filme ele se passa 70% nesse local, né? Onde eles ficam presos. E, cara, toda a questão da sobrevivência dos personagens tudo mais, eu acho que podia ser melhor trabalhado, sabe? Mas ainda assim, cara, eu acho que a parte que eles estão presos, eu gostei. Como eu falei, os primeiros 40 minutos de filme. Eu achei muito bom, cara. Eu achei muito bom mesmo. O filme vai perdendo força depois e ele não entrega o que eu queria ver, que era sanguinolência, sabe? Coisa exagerada mesmo, entendeu? E assim, isso não foi entregue, então acabou me decepcionando bastante. Mas ainda assim, cara, eu acho que esse filme ele tem alguns méritos, principalmente do animatrônico, que, cara, é extremamente bem feito. As cenas que são animatrônicos, dá a impressão, foi, nossa, é um hipopótamo real que eles usaram? Óbvio que não, né? Porque é uma criatura que é bem complicada. Agora vamos com umas curiosidades bem rápidas, eu sei que o vídeo tá meio longo, mas o que eu achei muito foda, cara, que eu até vou ler aqui, que, assim, parentes surpreendentes, é um trecho que eu vi aqui da pesquisa que eu fiz. Cara, eles não são parentes próximos dos porcos. Eles são parentes das baleias e dos golfinhos. Eu fiquei tipo, o quê? Como assim? Mano, eu achei essa informação aqui bizarra. E ele não é um animal aquático, né? Pra quem acha que ele é aquático. Ele é um mamífero, ele vive na terra, mas ele consegue prender a respiração e ele anda embaixo da água. Ele não sabe nadar. Ele anda.
né? Então, assim, ele meio que flutua. Mano, eu não sei explicar, não sou biólogo. Quem for biólogo, explica aí melhor, por favor. Mas ele, assim, apesar dele ser grande, ele é o terceiro maior mamífero terrestre do mundo, atrás do elefante e do rinoceronte. Eu achei bem interessante isso. Eles podem correr cerca de 30 quilômetros por hora, ou seja, ele corre rápido pra caralho. Você não ia ganhar dele na corrida. Você não ia ganhar dele na corrida. Entendeu? E é comum ele virar barco nos pântanos. E o que eu achei mais da hora é que os hipopótamos, eles vivem na Colômbia também. Eu fiquei tipo, nossa, mas por que aleatório isso? Acontece que o Pablo Escobar, sim, aquele Pablo Escobar, ele queria ter uma coleção de hipopótamos. Então ele pegou um macho e 3 fêmeas, levou pra Colômbia, clandestinamente, obviamente. E depois que ele morreu, que o parque dele foi abandonado, os hipopótamos encontraram um habitat, tipo, perfeito pra eles e eles procriaram e hoje tem cerca de, tipo, 200 hipopótamos ali na parte da Colômbia. Mano, eu achei isso daqui bizarramente bizarro. Mas enfim, você já assistiu A Fera do Pântano? Esse filme que nem eu falei, ele não tá disponível em lugar nenhum ainda, mas eu tenho quase certeza que ele vai entrar no Prime Video. E assim, eu acho que vale a pena você ver ele pela proposta diferente, mas que você vá sem muita expectativa, porque, não sei, é um filme que, meh, existe. Enfim, não esquece de se inscrever no canal, se puder, curte, compartilha o vídeo, e é isso. Até a próxima.